Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, daremos início ao seminário Adesão à Rede Legislativa Sustentável, o objetivo do encontro, que trará os coordenadores da rede para reiterar a importância da troca de experiências de implementação da Agenda de Sustentabilidade no Legislativo, é tornar o Rio de Janeiro o primeiro estado a aderir integralmente ao projeto, por meio dos seus 92 municípios. Esta é uma iniciativa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, do Estado, jornalista Roberto Marinho. Para compor essa mesa, convido o senhor Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, professor Sérgio Cavalieri Filho, diretor-geral da Alerj, senhor Wagner Victor, a coordenadora do Núcleo de Ações Socioambientais do Senado Federal, senhora Karen Kaismaier, chefe do Serviço de Sustentabilidade do Ecocâmara da Câmara dos Deputados, senhor Luiz Vicente da Costa Braga. Secretário-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União, senhor Luiz Henrique. Bom dia a todos. Prazer estar aqui entre pessoas tão renomadas e com todos vocês. No Parlamento temos como deputados e vereadores a função de fincar bases sustentáveis de crescimento e desenvolvimento econômico, seja pelas leis que aprovamos aqui, seja participando da gestão da Casa Legislativa. É preciso rever e avaliar constantemente o impacto do nosso trabalho, buscando formas mais eficientes de entrega para a população, economizando recursos e destinando-os a atividades essenciais como educação, segurança e cultura, como fizemos no ano passado aqui na Alerj. Mas quando falamos na agenda da sustentabilidade, há um desafio que se apresenta e que vamos abordar nessa manhã, o desafio da mobilização e do estabelecimento de parcerias para avançar. A Agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas, assinada em 2015 por mais de 150 líderes globais, estabeleceu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda com 169 metas a serem perseguidas por governos, instituições e indivíduos. Essa agenda de ações prevê o combate à pobreza, a proteção dos oceanos, a busca pela equidade de gênero, dentre outras iniciativas. E no 17º objetivo, o último, mas não menos importante, estabelece a necessidade de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global pelo desenvolvimento sustentável. O que viemos hoje propor é a ajuda dos senhores a atingir o estabelecimento de uma rede de parlamentares engajados na agenda da sustentabilidade da administração pública, que, liderada em nível federal pela Câmara dos Deputados, Senado, Tribunal de Contas da União, precisa se consolidar em nível estadual a partir da adesão das câmaras municipais a essa rede. Para consolidar isso, além da formalização da adesão dos senhores à Rede Legislativa Sustentável, criamos um grupo de WhatsApp. Os senhores podem conferir aí o link que está no cartão, que se encontra na pasta do fórum. Para a troca constante de informação sobre as oportunidades de capacitação que essa rede oferece e de experiência sobre os temas da agenda ambiental que passam por licitações sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de trabalho, treinamentos constantes dos nossos funcionários, dentre outros pontos. Todos os governos, instituições e indivíduos engajados na agenda de sustentabilidade sabem que ela é um exercício diário e que requer uma revisão profunda dos hábitos e atitudes que trouxemos até esse momento como sendo naturais,
mas que precisam mudar porque os tempos exigem. Vivemos tempos difíceis, em que os conflitos nos territórios têm empurrado milhares de famílias para as fronteiras em busca de abrigo em outros países. Que fenômenos naturais têm se intensificado e agravado, provocando desabamentos, alagamentos e mortes. Não precisamos ir muito longe para perceber que temos que nos adaptar, e rápido. Mais do que isso, temos que tomar para nós, em nossas mãos, a responsabilidade de fazer a nossa parte. A agenda ambiental não é uma agenda que possa se restringir a um único setor. Afinal, somos responsáveis todos pelo meio ambiente. Para que ela avance, o poder público tem uma grande responsabilidade, não só porque regula, regulamenta, fiscaliza os setores produtivos e a vida cotidiana, mas também pelo tamanho que ele possui. É recurso importante que pode impulsionar mercados emergentes mais sustentáveis. Isso requer reaprender e repensar nossa atividade. E, mais do que isso, utilizá-la para aprofundar o caráter educativo das nossas instituições. Todo dia circulam nas casas legislativas centenas de pessoas, não só os servidores, deputados e vereadores, prestadores de serviços, mas também estudantes de escolas públicas e privadas e cidadãos que vêm acompanhar o trabalho legislativo e reivindicar suas agendas. Temos, por conta disso, a chance, todos os dias, de fazer com que esses cidadãos possam experimentar atitudes e ações que provoquem uma revisão de valores. Existe um valor que precisamos rever de forma urgente. Não vivemos mais a era da abundância. Estamos vivendo a era da escassez. Esse contexto de crise econômica faz com que sintamos isso mais verdadeiramente na pele. Mas qual o esforço que estamos fazendo para rever desperdícios e adotar medidas simples, como a de reduzir, por exemplo, o consumo de copos plásticos e substituí-los por copos mais sustentáveis? Em um dia normal de trabalho, a simples substituição de copos plásticos por canecas, copos de vidro ou por garrafinhas gera uma economia de milhares de copinhos que viram resíduos que, se não são destinados corretamente à reciclagem, têm impacto direto sobre o meio ambiente. Aqui na LERJ, a licitação para a aquisição de copos que está em curso prevê a compra de copos biodegradáveis para áreas comuns, aliada à utilização pelos departamentos de copos de vidro. Inclusive, tem um projeto de lei de nossa autoria que torna obrigatória a aquisição por órgãos públicos, né, de copos biodegradáveis, ou seja, proíbe a aquisição de copos derivados de petróleo. Para além de exercitar um novo hábito, por que não estimular as pessoas que circulam por aqui para que elas adotem também uma atitude sustentável? O copo é apenas um dos exemplos, e é pequeno de propósito. Esses exemplos se multiplicam se pensarmos no desligamento dos monitores quando não estão em uso, ou das luzes, na racionalização a partir do uso de 2 lados do painel, na diminuição da vazão de água das torneiras nos banheiros, enfim, o céu é o limite. Outro ponto que merece atenção é que está ligado a isso, não são as compras. O uso do poder de compra do Estado para estimular um processo produtivo mais sustentável pode alavancar setores inteiros na medida em que movimenta parte importante do PIB brasileiro. Em muitas cidades pequenas, são os órgãos públicos os maiores compradores daquela municipalidade. E o Estado brasileiro é um dos maiores, se não o maior, dos contratantes permanentes de produtos, serviços e obras. Estima-se que 320 bilhões o valor total de contratos celebrados por órgãos e entidades estatais e paraestatais na economia do país. Existe uma série de mecanismos que permitem a adoção de critérios sustentáveis nas compras públicas. Eles começam na criação de um termo de referência bem embasado, mas a adoção desses parâmetros requer a revisão do nosso modelo de compra e dos nossos hábitos. Ser sustentável requer a mudança de hábitos e tornar conscientes escolhas que fazemos todos os dias. O mais importante é que há muita informação e suporte para nos ajudar a começar. A rede legislativa sustentável é um desses pilares.
Ela nos fornece a possibilidade de conhecer nossas obrigações, as boas práticas existentes e quem podemos recorrer para ajudar nesse desafio. São interações e intercâmbios poderosos que nos ajudam e animam a prosseguir. Os desafios são enormes, mas, nesse processo, entendemos que não precisamos começar grandes. Podemos ir passo a passo, devagar, e na medida em que mostramos os avanços, vamos ampliando a base de adesões e contagiando os céticos que falavam, até ontem, que não iria dar certo. Na medida em que mudamos nossos hábitos, começamos a pensar mais a médio e longo prazo, trocamos mais informações, nos articulamos mais e melhor, vamos ampliando nossa capacidade de operar mudanças necessárias, fundamentais às nossas instituições. Esse processo vai exigir ainda novas competências que precisarão ser desenvolvidas, tecnologias que vamos absorver, além da criação de novos padrões. Existe um poder imenso na atitude, que é o poder de contágio. Por isso, são tão importantes a criação e a gestão de programas socioambientais e educativos nas instituições, que permitem que possamos aliar a prática ao que se fala, até que isso se transforme em um hábito e passe a ser tão natural que pareça ter estado sempre ali. Para nos inspirar, cito o professor Paulo Freire, que, em seu livro Pedagogia da Autonomia, afirma: as qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dissemos e o que fazemos. Esse esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é jamais dessas virtudes indispensáveis, a da coerência. Muito obrigado. Na qualidade de presidente da Comissão de Meio Ambiente, queria cumprimentar a todos. Nosso presidente me conferiu a responsabilidade de presidir a sessão de hoje, mas trouxe um abraço, nosso presidente André Ciliano trouxe um abraço a todos os convidados, a todos os que estão compondo essa ilustre mesa e os senhores que vieram prestigiar esse evento louvável. Passo, então, as palavras do nosso diretor-geral da Alerj, Wagner Victor. Bem, bom dia a todos. Quero primeiramente saudar o presidente da mesa, meu amigo, querido deputado Tiago Pampolha. Quero saudar meu amigo de longa data, desembargador Sérgio Cavalieri, prazer tê-lo aqui na Alerj. Quero saudar a Karen, a coordenadora de Núcleo de Ações Socioambientais do Senado Federal, o Luiz Vicente, representando o Serviço de Sustentabilidade da Câmara dos Deputados, e o Luiz Henrique Pocli, secretário-geral de Administração do Tribunal de Contas da União. O deputado Pampolha foi bastante feliz no momento que, na sua abertura, que colocou que muitas ações são ações que podem parecer meramente emblemáticas, mas ela tem o efeito de alavancar outras ações muito grande. O padre Antônio Vieira dizia que, se você quer falar ao vento, fale com palavras, se quer falar ao coração, fale com atitudes. E, na realidade, a sustentabilidade ela se faz através de atitudes. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, ela define claramente uma segmentação de ações que podem estar alinhadas à sustentabilidade. E cada órgão, não só no Executivo, mas no Legislativo, ou nas empresas, ou você no cotidiano, você pode atuar para a sustentabilidade. Eu, durante muito tempo, fui presidente da Companhia de Águas do Rio de Janeiro, da SEDAI, na época que não tinha geosmina, tá? Chegando na... Que bom. Que bom. E uma das práticas que nós aplicamos com sustentabilidade, que nós vamos aplicar efetivamente no novo prédio, vejo muita gente da engenharia, na nova sede, é que nós vamos acabar com o sistema de as águas minerais envasadas. Vamos trabalhar com a chamada água de torneira, que é a água ambientalmente mais correta. Você não tem a preparação do invase, você não tem o transporte. E essa é uma ação que parece que choca, mas é muito simples, até porque nós já as adotamos com as escolas públicas, estaduais e municipais, onde os garotos não tomam água mineral.
Então, por quê? Eu até falava, por que a SEDAI tomava água mineral se ela produzia água? O deputado colocou uma ação muito simples, a questão dos copos descartáveis serem progressivamente substituídos por canecas, que nem todo mundo usa no exterior, ou se não, com copos descartáveis, porém, no sistema biodegradável. Essa produção já se coloca de maneira bastante competitiva. Então, tem um conjunto de ações, os diários oficiais eletrônicos, que nós estamos praticando, e que no dia a dia, muitas vezes, nós não percebemos. Eu digo que, na formação de engenheiros, que nós, engenheiros, normalmente não estamos contabilizados, não estamos formados para a sustentabilidade. E muitas vezes somos cobrados no dia a dia, nas empresas, nas organizações, colocar em práticas sustentáveis. Por quê? Porque fomos programados a utilizar os recursos de maneira como se esses fossem de maneira infinita. Então, essa prática aqui, quando a gente junta TCE, TCU, Câmara, Senado, representações municipais, é uma troca de experiências. Essas trocas de experiências vão demonstrar que claramente é viável fazer. E, às vezes, uma mera atitude, ela é emblemática e funciona para alavancar outras atitudes de caráter muito maior. Eu acho que a decisão do presidente André Ciliano, do deputado Tiago Pampolha, presidente da comissão, e da Geisa, que é a coordenadora do fórum, que coordena nossas atividades aqui, elas são importantes, porque o legislativo estadual, ele não basta fazer leis para terceiros, como os legislativos municipais e o legislativo federal. Ele tem que dar exemplo também. Então, não adianta você fazer uma lei para terceiro e, nas suas práticas cotidianas, você está utilizando práticas que não estão, do ponto de vista da sustentabilidade, as melhores e as mais contemporâneas. Então, é muito bacana estar tendo essa troca de experiência, é muito bacana estar pegando essa experiência de outros órgãos e estabelecer essa rede, trabalhar em rede, ele é muito importante. Então, saudar a todos os visitantes. Eu até tinha falado, deputado, eu cheguei atrasado porque eu estava dando a aula de abertura do curso de engenharia da FRJ. Quando eu cheguei lá, o pessoal falou, cancelou porque está tendo coronavírus. Eu falei, opa, então eu vou correndo lá para o evento que eu estava fazendo forfé. Então, um prazer estar aqui, um prazer estar participando, um prazer estar recebendo pessoas ilustres que trabalham na área de sustentabilidade e de qualidade, e parabenizar toda a equipe coordenada pela Geisa, pela Cris de Laranjeiras, pelo Renan Lacerda, pela Priscila, nesse trabalho interno que a LERJ está fazendo, nessa adesão na rede federal e nesse trabalho de propagação das melhores práticas para as diversas câmaras municipais e executivos municipais. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso diretor Victor, está coordenando o trabalho de transição para a nossa nova sede e que, sem dúvida nenhuma, será um exemplo de prédio sustentável que vai nos orgulhar. Passo a palavra para o nosso querido e excelentíssimo Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Cavalieri Filho, para falar sobre a agenda de sustentabilidade do TCR-RJ. O senhor dispõe do tempo que o senhor quiser. Eu peço permissão para saudar, cumprimentar todos os integrantes da mesa e os presentes, na pessoa do deputado Tiago Pampolha. E eu faço por dois motivos principais. Há outros, evidentemente, mas principais. Primeiro, porque está presidindo essa sessão que a todos nós muito honra. E, em segundo lugar, por um motivo pessoal. Sua Excelência me disse ali no gabinete, e fiquei muito alegre e surpreso, que foi meu aluno. E aí eu disse a ele... Aí eu disse a ele que a maior alegria que um professor pode ter é, anos depois da sala de aula,
encontrar ex-alunos que foram muito além do mestre. E esta, sem dúvida alguma, é dos exemplos, sem dúvida alguma, é um dos exemplos. Portanto, sinto-se todos cumprimentados e abraçados na pessoa do meu ilustre aluno, o deputado Tiago Pampolha. Meus amigos, eu quero primeiramente felicitar a Assembleia Legislativa por esse seminário e pelo tema que está sendo abordado, a sustentabilidade. E por isso, presidente, agradeço o privilégio de estar aqui, não só no meu próprio nome, mas em nome da eminente presidente do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Mariana Vantibello, que, como todos sabem, é uma técnica tanto no direito administrativo como em gestão, e que está fazendo uma brilhante gestão, inclusive na questão da sustentabilidade. Então, no meu nome e dela, os meus sinceros agradecimentos e cumprimento a todos os presentes que aqui estão, de vários municípios, pelo empenho, pelo interesse, pelo tema, que é da maior relevância. Presidente, não é a primeira vez que eu participo de um encontro ou de um evento envolvendo sustentabilidade. E sempre repito que me chamou muita atenção o tema quando pela primeira vez me foi apresentado: desenvolvimento sustentável. Wagner Witter, e eu perguntei, desenvolvimento sustentável por quê? E aí fui perceber que tem a sua razão de ser, porque há um desenvolvimento insustentável, destruidor. E, lamentavelmente, foi isso que nós tivemos durante o último século. Nós tivemos, a partir da revolução industrial, revolução tecnológica, um grande desenvolvimento, não há dúvida, mas, lamentavelmente, insustentável. Aí a era do carvão, a era da energia em petróleo, a era da destruição do papel para fazer papel, enfim, um desenvolvimento que era realmente destruidor e poluidor, e que ensejou numa realidade, felizmente agora, que se tem se tomado conhecimento da necessidade de modificar esse desenvolvimento insustentável por um desenvolvimento sustentável, e isso é possível desde que haja uma gestão eficiente. E essa é a razão de ser desse encontro e de outros mais, que me parece da maior relevância. Desenvolvimento sustentável é o que nós precisamos. A própria revolução que houve no consumo, que de uma certa maneira foi bastante importante para a humanidade, consumo em massa, produção em massa, mas tornou-se, por sua vez, altamente poluidor. Nós temos hoje os resíduos sólidos, que é um problema não só do Brasil, mas quase que no mundo todo, e outros países já estão encontrando soluções e que nós temos que encontrá-lo também. Bem, meus amigos, o certo é que essa preocupação com o desenvolvimento sustentável tem que partir, como disse o Wagner Witter, de cima. Eu costumo dizer que escada, Witter, se lava de cima para baixo. E uma iniciativa como esta, de conscientizar, de desenvolver de promover um desenvolvimento sustentável, tem que partir de cima, dos poderes, dos órgãos governamentais e de todos aqueles que exercem uma atuação positiva, política, administrativa na sociedade. E me parece que a questão desses poderes se relaciona com dois aspectos principais.
Um deles foi aqui destacado pelo Wagner agora há pouco, a questão do exemplo. Nós, poderes, somos os maiores consumidores de compra, de venda, de administração, os maiores consumidores. E nós temos que nos preocupar com um consumo sustentável, adquirir o que é sustentável, o que pode e deve ser influenciado nesse sentido. Então, a primeira questão é do exemplo. E, nesse sentido, presidente, eu diria que o nosso tribunal, me permite chamar assim, houve um tempo que eu chamava o Tribunal de Justiça como o nosso tribunal. Mas depois que os 70 anos me botou para fora de lá, o meu tribunal agora é o Tribunal de Contas. O nosso tribunal tem se empenhado nessa questão do exemplo. Então, tem sido desenvolvida uma política importante de sustentabilidade no que diz respeito à redução, à racionalização de consumo de água, de papel, consumo de energia elétrica, desenvolvimento de energia renovável e assim por diante. Quer dizer, tem que dar um exemplo. Isso realmente não vai resolver o problema, né, da sustentabilidade no Estado, mas dá o exemplo. Se o Tribunal de Contas está fazendo isso, se a Assembleia Legislativa está fazendo não somente lei, mas, como diz o Wagner, também atuando, está dando exemplo para quem? Para todos os jurisdicionados. O Tribunal de Contas, presidente, tem se empenhado em desenvolver, em fomentar, aqui nós vamos chamar de coleta seletiva do resíduo sólido, que é um problema terrível, até atinge o nosso consumo de água. É preciso que tenhamos uma política que mostre a todos que esse é um problema que atinge não somente lá em cima, mas também a coletividade em geral. E aí, presidente, talvez a Assembleia pode até, já está atuando, mas aprimorar a situação no que diz respeito a introduzir critérios sustentáveis nas licitações. Critérios sustentáveis nas licitações. Repito que o poder público é o grande consumidor. Licitações homéricas. Só em merenda escolar, professora, quantos não se gasta? Por que não colocarmos nessa lei, nas licitações, critérios sustentáveis? Nem sempre não, eu diria que quase sempre o critério do menor valor não é o melhor, quase sempre, porque o critério do menor valor vem o bem pior produto. Então, o nosso Tribunal de Contas, não só no que diz respeito ao consumo dele mesmo, mas também nas práticas, nos controles dos contratos e das licitações dos municípios, tem procurado incentivar determinados critérios, no sentido de aprimorar o processo de licitação, muito embora não seja, muitas vezes, estritamente legal o que está se pronunciando. O Tribunal de Contas, presidente, eu não quero me alongar demais, tem se empenhado em auditorias ambientais, mas cabe ao Tribunal de Contas fazer, sim, auditorias ambientais com relação ao resíduo sólido, com relação a determinadas políticas que poderiam e deveriam ser adotadas e não foram, enfim, no sentido de levar aos jurisdicionados uma nova prática, uma nova visão. O Tribunal tem se empenhado em estudos socioeconômicos, em guias de compras adequados para determinados fins, dando o seu exemplo para que os outros o façam também. Mas não é só isso. Além da função de exemplo, presidente, nós temos o dever da função educativa. Não é só de informação, presidente, é educativa, de levar ao conhecimento do jurisdicionado, do município mais simples, mais humilde, critérios
procedimentos adequados para que seja desenvolvido uma gestão sustentável. Isto me parece, presidente, que as escolas, aqui no tribunal, aqui na Assembleia tem uma escola, o Tribunal de Contas tem uma escola de contas, o Tribunal de Justiça tem uma escola não só para magistrado, mas também para servidores. Então, é necessário que essas escolas se empenhem também nessa função de levar o conhecimento necessário, através de cursos adequados, através de políticas adequadas, no sentido de fazer um preparo adequado àqueles que estão percebendo o problema, mas não sabem, muitas vezes, por onde começar. Presidente, me permite contar uma historinha? Sempre que eu falo nesses eventos de sustentabilidade, eu peço licença para contar a historinha que eu chamo do ratinho solidário. Que história do ratinho solidário? Dizem que havia aí num determinado sítio, aí, num município do Rio de Janeiro, um ratinho que vivia lá tranquilamente, feliz, era o dono do pedaço. Ele não tinha gato, não tinha cachorro, e ele então circulava livremente. Um dia, ele percebeu que o dono do sítio, a dona do sítio, tinha arrumado uma ratoeira. E ele ficou desesperado. Uma ratoeira. Perdeu o sono. Levantou de manhã cedo, procurou a galinha, disse: Dona Galinha, uma ratoeira, Dona Galinha, uma ratoeira, uma ratoeira. E a galinha: sim, corococó, uma ratoeira, mas não tem nada a ver com ratoeira, te cuide, o problema é seu. E o ratinho, desesperado, procurou o porquinho: porquinho, uma ratoeira, uma ratoeira, uma ratoeira. E o porquinho foi até mais delicado um pouco: meu ratinho, eu vou orar por você, mas tenha cuidado, o problema é seu. E o ratinho, ainda preocupado, procurou a vaca, uma vaca que tinha: Dona Vaca, tem uma ratoeira, dona vaca, desesperada. A vaca: ratinho, você já viu uma ratoeira pegar uma vaca? O problema é seu, não tem nada, se cuide. E o ratinho, sem encontrar apoio de ninguém, solidariedade de ninguém, foi lá para o cantinho dele, na toquinha dele, e ficou. Uma noite, ele escutou um barulho, a ratoeira tinha desarmado. A dona do sítio, percebendo que a ratoeira tinha desarmado, que teria, foi ver o que era. Mas não era o ratinho, era uma cascavel. A ratoeira tinha pego a cascavel pelo rabo, de modo que quando a dona do sítio chegou, a cascavel rápido. Aí já viu, né? Foi um desespero. Mordida de cascavel, a dona do sítio foi internada, quase morreu, gastou aos tubos, mas finalmente conseguiu se restabelecer. Então, voltando para casa, dizem que canja de galinha é o melhor remédio, então matou a galinha para fazer a canja. Depois que a dona do sítio se restabeleceu, o marido, satisfeito, resolveu fazer uma festinha, uma homenagem, um almoço em comemoração, e matou o porquinho. Mas não bastou isso, porque ele não tinha plano de saúde. Então ficou devendo os tubos lá no hospital, e não teve outro caminho a não ser matar a vaca, vender a carne para pagar as contas. E o ratinho ficou lá dizendo: bem que eu avisei que tinha uma ratoeira. Algo que parecia que não pegaria ninguém, acabou envolvendo. Então, presidente, minhas congratulações pelo evento, e que todos nós presentes aqui nos conscientizemos que esse é um problema que envolve a todos nós.
E que, se não tomarmos iniciativa, ele vai falar depois, bem que eu avisei que um programa de sustentabilidade. Um abraço para todos. Professor, some a alegria de ter sido professor, meu professor, o fato de ter sido professor de responsabilidade civil, que instrumentalizou muito nosso conhecimento para estar atuando, formatando leis, aprimorando as leis já existentes aqui nessa casa. Então, a influência dos seus ensinamentos na minha formação e na nossa atuação como parlamentar é muito contundente. Então, tenho certeza que isso aí soma a alegria, e a alegria minha, né, de ter uma pessoa que a vida inteira trabalhou em prol da justiça social, e que agora soma-se conosco aqui nesse tema tão importante para todos nós. Parabéns pelas suas falas. Eu queria abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu queria só reiterar que o professor falou muito sobre a questão da coleta seletiva dos resíduos sólidos. Menos de 2% do nosso lixo é devidamente coletado, é devidamente direcionado. Então, isso é um índice que é alarmante, a gente perceber o quanto o nosso dever de casa ainda está por fazer. E, sem dúvida nenhuma, as instituições têm uma responsabilidade de dar exemplo e de prover, de alguma forma, que essa informação chegue às mais diversas prefeituras, que chegue aos mais diversos agentes, para que a gente amplie esse leque, né, e dê termo, finalmente, nessa questão, não de forma definitiva, porque eu entendo que isso talvez não seja possível, mas amplie o máximo possível a questão do problema do lixo no nosso Estado. Eu fui relator da CPI do lixo aqui na casa, na última legislatura, e pude acompanhar de perto o quanto isso é um problema, né, que envolve muito mais do que a questão ambiental, né, mas outras nuances que, infelizmente, o nosso Estado acaba ficando vitimado, né, e nossa casa aqui, bem como Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, né, no âmbito estadual e também no âmbito federal, as casas têm essa responsabilidade. Queria deixar uma pergunta, presidente. Se o senhor acha que, dentro dos critérios sustentáveis nas licitações, que foi colocado aqui por Vossa Excelência, sobre a questão da alimentação orgânica, porque isso também tem muito a ver com a questão da sustentabilidade. E a gente sabe que nas escolas, nas casas legislativas, nas instituições, poderia ser pensado, né, não no sentido de restringir as licitações na aquisição de alimentos apenas para alimentação orgânica, porque nós sabemos que isso é drástico, um movimento que pode impactar no mercado e se torna difícil e inviável economicamente falando. Mas, se é possível, na sua forma de enxergar, nós darmos um passo, né, no sentido de priorizar, de direcionar, né, algumas licitações, priorizando as empresas que têm expertise, né, no fornecimento de alimentação orgânica, porque nós sabemos que isso é fundamental na qualidade da segurança alimentar, da saúde, né, de todos nós, e também na questão ambiental. A visão do senhor sobre isso? Presidente, Vossa Excelência já chutou a bola e segurou no gol. A resposta já Vossa Excelência deu muito bem. Eu apenas colocaria como uma palavra importante nessa questão, seria estimular. A questão orgânica, entre outras, deve ser estimulada, principalmente na questão da merenda escolar. Estimular no sentido de apoiar, porque pode haver também distorções, e aí sabemos que é uma produção mais demorada e mais cultivada, e até às vezes não mais
mais em altura, alcance, mas é preciso estimular, porque trata-se de uma iniciativa da maior necessidade, no sentido de evitarmos que o problema se torne cada vez mais grave. Acho que a palavra é estimular. Contribuindo nessa linha, porque como eu fui secretário de Educação aqui do Estado também, na realidade a legislação ela já prevê a questão de, para a agricultura familiar, a possibilidade de você até adquirir até 30% acima do valor. O fato é que a colocação do desembargador Sérgio Cavalieri é muito importante, porque há muita distorção e muita gente que manipula o que é de origem, ao mesmo tempo, de agricultura familiar e de orgânica, e muitas vezes os próprios preços estabelecidos como CAP, que são contratados à Fundação Getúlio Vargas, os preços de produtos orgânicos, porque a quantidade da alimentação para a merenda escolar é muito elevada, eles não estão pré-estabelecidos. Então, muitas vezes, uma ação que é muito importante, ela é utilizada pela fraude, onde você diz que é orgânico, diz que é agricultura familiar e é um mero atravessador. Eu adotei essa filosofia da Secretaria de buscar priorizar e incentivar, porém sempre utilizando o cap price que é o do preço efetivo que é colocado produto igual. Pagar mais caro fica muito complicado, até porque merenda escolar, infelizmente, no Brasil, não é utilizado para o índice da educação, o que é uma distorção. Queria franquear aos senhores alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação. Não, o senhor ali pode direcionar ali, por favor. Bom, enquanto ele está formulando a pergunta, se mais alguém quiser também pode me encaminhar aqui, que eu remeto a pergunta ao desembargador. Enquanto isso, eu queria dar prosseguimento ao evento, convidando a coordenadora do Núcleo de Ações Socioambientais do Senado Federal, a senhora Karen Kaismaier, eu ainda vou aprender a pronunciar corretamente, para falar da Rede Legislativa Sustentável, oportunidades e desafios. A senhora dispõe de 20 minutos ou o tempo que a senhora quiser. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, nessa Casa Legislativa, cumprimentando o presidente da mesa, o senhor deputado, excelentíssimo deputado Tiago Pampolha, bem como os demais representantes. Inicialmente, o professor desembargador Sérgio Cavalieri Filho, agradecer a sua fala, a sua aula, a respeito da temática da sustentabilidade. Cumprimentar o diretor-geral da LERJ, o Dr. Wagner Victor, cumprimentar o Dr. Luiz Henrique Pochilli, secretário de administração do TCU, e cumprimentar meu colega do Ecocâmara, Vicente. E também, inicialmente, parabenizar essa casa pela organização deste evento e justamente por ter conseguido um público tão significativo no lançamento da sua rede legislativa estadual, em nome da coordenadora do Fórum, Geisa Rocha. O meu papel aqui, como representante do Senado, e desde já também eu deixo os cumprimentos da diretora-geral da Casa, do Senado Federal, doutora Ilana Tromka, e do diretor adjunto de gestão, Márcio Tancredi. O meu objetivo, portanto, é demonstrar como foi o nosso trabalho na criação, no desenvolvimento da rede do Legislativo Federal Sustentável, que depois de um ano de reuniões, alcançou justamente a possibilidade de se tornar uma rede do Legislativo Nacional. A importância da constituição das redes, os resultados que nós obtivemos nesse período,
bem como trazer aqui para vocês também o estímulo à adesão de todas as câmaras municipais à rede do Legislativo Estadual. Bom, inicialmente, a rede do Legislativo Federal Sustentável, ela foi criada em maio de 2018. Eu, Vicente e o Benjamin, representante do TCU, nos organizamos para reuniões semanais, a fim de discutirmos a temática da gestão para a sustentabilidade em cada organização, discutirmos também as nossas experiências, né, o sucesso de cada casa, suas boas práticas, né, para que nós juntos pudéssemos trocar experiências e talvez compartilhar ações, compartilhar eventos, bem como trazer a conscientização, não apenas do público-alvo, dos servidores, dos visitantes das nossas casas legislativas, mas, sobretudo, reforçar a importância da sustentabilidade para uma gestão pública eficiente. Como já foi dito aqui pelo deputado Tiago, pelo professor Sérgio Cavalieri, a questão da sustentabilidade, ela não deve ser tratada apenas uma temática de sensibilização individual. É uma temática que tem que vir de cima para baixo. A gestão da casa, a gestão superior da casa, deve entender que a sustentabilidade, assim como outros temas sensíveis à responsabilidade social, como a acessibilidade, são temas inerentes a uma gestão pública eficiente. Porque nós trazemos não apenas resultados ambientais, mas também trazemos resultados significativos na temática social e na temática econômica. Portanto, esse trabalho de reuniões informais resultou num termo de cooperação, num acordo de cooperação técnica entre o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União, na criação da Rede do Legislativo Federal. Além disso, fizemos um primeiro evento, né, com a organização do Tribunal de Contas da União. E em 2019, ampliamos, com o termo aditivo ao acordo, a possibilidade do Legislativo Estadual, bem como dos Tribunais de Contas Estaduais e também das câmaras municipais e dos Tribunais de Contas Municipais, a aderirem a essa rede, a fim de que ela tome fôlego e que as experiências atinjam o município. Pois bem, essa concepção de gestão para a sustentabilidade e principalmente um instrumento utilizado hoje na gestão, que é o Plano de Logística Sustentável, não é recente, né? Nós temos todo um caminho e todo um arcabouço normativo que dá sustentação às práticas sustentáveis na administração pública. O arcabouço normativo, como todos sabem, como já foi dito aqui anteriormente, ele advém da Constituição Federal de 88, que traz não apenas a vertente do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas, sobretudo, a importância do dever de responsabilidade ambiental. Nós trabalhamos muito com os direitos fundamentais, mas pouco com os deveres. E o que está acontecendo aqui nesse momento, esse evento, nada mais é do que a conscientização de que as ações dos órgãos públicos, elas estão justamente estabelecidas com base na perspectiva do dever de agir. Ao instituir uma política de responsabilidade social socioambiental numa casa legislativa, ao instituir uma unidade administrativa que gerencie esse tema, está havendo nada mais nada menos do que a efetivação do dever constitucional de agir em prol da sustentabilidade. Além disso, nós temos no âmbito da administração pública a Instrução Normativa número 10 de 2012, que estabelece justamente as diretrizes para a sustentabilidade através dos planos de logística sustentável. No âmbito do Poder Judiciário, a Resolução CNJ 201 de 2015, que foi muito significativa para justamente disseminar em todo o Judiciário Nacional a importância da temática com a criação das comissões de sustentabilidade. E há uma tendência muito grande, né, a justamente os tribunais elaborarem os seus PLS e terem os rankings de tribunal mais sustentável do que o outro. E tudo isso nasce também no âmbito do Ministério do Meio Ambiente com a Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P. Nós temos ainda em tramitação um projeto de lei do Senado, 10.453 de 2018, que institui o Plano de Logística Sustentável como um instrumento obrigatório à administração pública. Esse projeto de lei, ele já foi aprovado no Senado, está tramitando hoje na Câmara dos Deputados, já foi aprovado por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente e encontra-se no momento na CCJ.
Então, pode ser que justamente um instrumento que nós tanto divulgamos e que nós entendemos como um plano ideal para concretizar as ações e ter justamente uma continuidade, independente de qual seja a administração da casa. São ações a longo prazo, médio prazo, que vão dar respaldo a resultados efetivos e que podemos, a curto prazo, ter uma legislação que obrigue justamente a administração pública, o legislativo e o judiciário a terem esse instrumento. E como modelo exemplificativo de redes, que justamente tem a finalidade do agir cooperativo, compartilhado, nós citamos aqui a Rede Sustenta Paraná, que já envolve 30 órgãos dos poderes executivo, judiciário e legislativo e também de instituições de ensino, que estão se reunindo mensalmente com bastante sucesso e implementando ações de sustentabilidade, inclusive compras compartilhadas. Bom, o que nós fizemos nesses 2 anos no âmbito da rede do Legislativo Sustentável? Nós elaboramos uma matriz de referência para o Legislativo, para fins de elaborarmos um plano de logística sustentável. Portanto, nós oferecemos toda a nossa expertise em elaborarmos planos de logística sustentáveis desde 2015, no âmbito do Senado, Câmara e TCU, e elaboramos uma matriz de referência. Nós ficamos à disposição aqui para encaminharmos posteriormente informações complementares e também deixamos o convite aqui à Assembleia para termos uma servidora do Senado no dia 2 de abril para ministrar uma oficina de como elaborar um plano de logística sustentável. Portanto, a matriz de referência ela foi elaborada conjuntamente e o preenchimento é simples. Nós temos objetivos, metas, indicadores e, é claro, temos as ações que decorrem de eixos temáticos: energia, água, resíduos sólidos, educação ambiental e também qualidade de vida para o servidor. Nós também organizamos um primeiro seminário de sustentabilidade do Legislativo no ano de 2018, visitas técnicas, como por exemplo a visita técnica à planta fotovoltaica, energia fotovoltaica no TCU, e capacitação em alguns temas de sustentabilidade, como gestão de riscos. E pretendemos esse ano também organizarmos um segundo evento. Além disso, o Senado Federal, em parceria com a Câmara dos Deputados, também forneceu 9 cursos presenciais de elaboração do PLS, através do Interleges, o programa Interleges do Senado Federal. E tivemos um resultado de 375 gestores certificados, atingindo 5 assembleias e 46 câmaras municipais. Também lançamos o site, que está no âmbito do Congresso Nacional, Então, Congresso Nacional Institucional, Rede do Legislativo Sustentável, nosso portal institucional, que contém as informações a respeito da rede, como aderir à nossa rede, quais são os documentos necessários, quais são os nossos eventos, quais são os nossos produtos, bem como exemplos de PLS. Lançamos uma publicação de edifícios públicos sustentáveis e temos aqui, creio que um instrumento bastante importante, que é um curso EAD, junto ao ISC, a página do ISC, do TCU, de como elaborar planos de logística sustentável. Também foi um produto conjunto da rede, em que nós, servidores, ministramos o curso, e, enfim, damos o passo a passo de como elaborar esse plano. Nosso plano de trabalho para o ano de 2020, e com muita felicidade estamos aqui, no Rio de Janeiro hoje, presenciando um produto da rede, que é justamente essa adesão maciça, significativa de câmaras municipais junto à Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, na nossa rede legislativa. A ideia era justamente essa. Nós, em novembro do ano passado, assinamos o termo aditivo ao acordo para disseminar a concepção, os projetos e a ideia de sustentabilidade na administração do Legislativo. E tivemos a grata surpresa de termos recebido o convite da Geisa para participar desse evento, que é o primeiro resultado efetivo de uma movimentação de corpos técnicos das casas e também, é claro, de seus representantes, para aderirmos à rede e trocarmos experiências
e justamente implementarmos uma gestão pública sustentável. Então, daremos continuidade às oficinas de câmaras verdes, promoveremos um evento de boas práticas de sustentabilidade em parceria com o Legislativo como um todo e trabalharemos nessa mobilização para a adesão de partícipes à nossa rede. Eu gostaria rapidamente de trazer uma pincelada sobre a atuação do Senado Federal nessa temática de responsabilidade social, com ênfase à sustentabilidade. O Senado Federal trabalha a partir dos planos, seja ele o plano de logística sustentável, nós estamos já na 3ª edição do plano, são todos disponíveis no site do Senado. Trabalhamos também com um plano de acessibilidade, utilizando o mesmo modelo de matriz. Portanto, a metodologia de elaboração e de monitoramento, bem como de elaboração de relatórios, é a mesma. E também, ano passado, tivemos o lançamento do Plano de Equidade, Gênero e Raça, contemplando ações voltadas a essa temática no Senado Federal, com programas, né, que vão desde, por exemplo, o aumento de tempo para as mães lactantes, né, de redução de jornada de trabalho, até mesmo um estímulo também à contratação de funcionárias terceirizadas em situação de vulnerabilidade social em relação por serem vítimas de violência. Então, nós temos uma cota social nos nossos contratos de terceirizados. O nosso alinhamento institucional está justamente voltado ao cumprimento dos ODS, como foi dito aqui também pelo deputado Tiago Pampolha, a importância dos ODS e a nossa Carta de Compromissos da Casa. E nós temos alguns resultados importantes de sustentabilidade que são representativos no âmbito da economia e na racionalização de gastos públicos. Portanto, redução do consumo de água, né, com muitas vezes com algumas técnicas bastante econômicas, como, por exemplo, instalação de redutores de pressão. Redução do consumo de energia com desligamento automático de ar-condicionado, com desligamento remoto das máquinas. E uma política que realmente foi de cima para baixo, que foi a decisão de não adquirir mais copos descartáveis, reduzindo o consumo em 90% de uso de copos biodegradáveis, e os 10% se tornaram necessários porque temos visitação e público externo. Portanto, não apenas houve a substituição de copos descartáveis para biodegradáveis, mas também houve a redução do consumo dos copos biodegradáveis, justamente para atender a cota mínima que seria para visitação externa e eventuais eventos em que há público externo. 86% de redução de consumo de copos. O grande desafio que eu vejo, tendo sido gestora por 2 anos do Núcleo de Coordenação Socioambiental do Senado, baseia-se praticamente em 2 vertentes, né? O apoio institucional, que é extremamente significativo, e a comunicação, o desafio da comunicação, como atingir o público, como conscientizar e como fazer com que todos venham justamente a ter a consciência da importância de participar dessas ações. E temos outras ações que podemos, na sequência, compartilhar com vocês. Temos uma feira orgânica, houve um chamamento público para associações de produtores de orgânicos. Então, temos uma feira orgânica em funcionamento há mais de 2 anos no Senado, que garante praticidade, além, né, de estar associada ao incentivo à economia local e ao consumo de alimentos orgânicos para os servidores. Temos campanhas voltadas à reutilização de material de escritório. Tivemos também, estamos num processo de substituir a prática do leilão de resíduos eletroeletrônicos e da linha branca do Senado para doação a entidades que realizam a reciclagem de material eletroeletrônicos. Estamos com um lote de 5.000 itens que em breve será destinado a uma ONG que faz um trabalho muito interessante, não apenas de reciclagem do material, mas também de educação em robótica, né, para crianças ali de Valparaíso de Goiás. Portanto, é uma prática que une o social ao ambiental. E temos também muitas oficinas de educação ambiental no viveiro do Senado. Bom, com isso, resumidamente, em relação às práticas do Senado, eu me coloco à disposição para que nós venhamos a justamente compartilhar, para que possa haver eventualmente a utilização dessas boas práticas por outras casas. Desejo sucesso na criação da rede
e ficamos à disposição para todo e qualquer questionamento a respeito da adesão à rede legislativa nacional. Muito obrigada. Bom, queria agradecer a fala da coordenadora Karen. Vocês todos receberam esse caderninho da nossa agenda ambiental da Alerj, que é o nosso dever de casa. Tudo que nós temos feito, né, para dar o exemplo, para, de forma objetiva, participar desse grande movimento em prol da agenda da sustentabilidade. Ainda temos muito a fazer, mas muito já foi feito. Então, nós colocamos a Comissão Ambiental e também a Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente, que eu presido, à disposição de todos os senhores, de todas as câmaras aqui representadas, né, e diversos órgãos aqui representados, para que a gente possa aprofundar, né, o nosso conhecimento e nossas ações, para que a gente possa caminhar para frente, né, no urgente e necessário movimento em prol da sustentabilidade e da agenda ambiental. Essa casa tem feito seu papel, né, e esse encontro serve para estimular, para que outras entidades e câmaras também entrem nesse movimento tão importante. Queria agora, para falar sobre sustentabilidade na Câmara dos Deputados, a palavra para o chefe do Serviço de Sustentabilidade da Ecocâmara da Câmara dos Deputados, o senhor Luiz Vicente da Costa Braga. Quem quiser também fazer pergunta aqui para a Karen, pode encaminhar, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando a mesa, a nossa colega, ao nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Tiago Pampolha, ao Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o ilustríssimo Sérgio Cavalieri, diretor-geral da Alerj, Victor, o nosso secretário-geral de Administração do Tribunal de Contas da União, Luiz Henrique, e a nossa colega de lutas e batalhas de mais de 2 anos, né, Karen, que nós já nos conhecemos de reuniões semanais, né, Karen? E cumprimentando em nome do diretor-geral da Câmara dos Deputados, Dr. Sérgio Sampaio, inicialmente, o diretor da Câmara informa que não pôde comparecer a esse importante evento por ter sido chamado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o excelentíssimo deputado presidente Rodrigo Maia, para tratar de uma agenda extensa que inclui a sensível questão do coronavírus. Sabendo que essa iniciativa do Poder Legislativo Estadual do Rio de Janeiro, capitaneada pela Alerj, em parceria com as câmaras municipais, demonstra inequivocamente a demanda da sociedade brasileira por uma gestão pública sustentável e transparente. Ele deseja a todos os presentes um ótimo e produtivo encontro. Eu aproveito para informar, presidente, que o doutor Sérgio, nosso diretor-geral, criou a Ecocâmara há 17 anos, quase 17 anos, né? E que inspirou a muitos órgãos em Brasília a também criarem os seus órgãos de sustentabilidade. Então, vamos trazer a mensagem da sustentabilidade do que tem sido feito ao longo desses 17 anos na Câmara dos Deputados. Então, nesse primeiro slide, a gente traz um questionamento. A Câmara dos Deputados é uma cidade, né? E nós trouxemos aí, segundo o IBGE, que Prado, na Bahia, tem mais ou menos
30 mil habitantes em 2016, né? E uma paisagem linda, uma cidade que tem sempre demandas muito grandes, né? Então, a Câmara dos Deputados, a gente traz elementos, esse é o Bosque dos Constituintes, né? Uma foto que traz, que a Câmara cuida do bosque. A Câmara hoje tem 158.840 mil metros quadrados e 210 mil metros quadrados de área verde, né? Para cuidar. São 18 mil pessoas, né, parlamentares, servidores, que estão ali diariamente, e nos dias de maior votação, votações importantes, terça, quarta-feira, são quase 30 mil pessoas, às vezes chegando a 40 mil, presidente. Né? Então, na verdade, nós podemos considerar que a Câmara dos Deputados é uma cidade. Né? Você tem demandas ali, a Câmara tem questões logísticas, questões relacionadas à água, energia, compras, né? A questão diversas que envolve uma cidade, policiamento, você tem as questões de segurança, né? Então, a Câmara dos Deputados tem, ela, com essa população grande que envolve, nós a consideramos, podemos considerar como uma cidade. Né? E para organizar essa cidade de um modo sustentável, né, nós vamos falar mais à frente, foi criado o Plano de Logística Sustentável, que a Karen mencionou aqui. Em relação à água, então, vamos trazer alguns exemplos importantes para que vocês possam, então, ter esse contexto. Desde 2002, a Câmara dos Deputados reduziu em 58,6% o seu consumo de água, mesmo tendo inaugurado novos edifícios, novos prédios. Né? Isso é fruto, presidente, de uma equipe, não apenas uma equipe, mas, na verdade, todo o corpo funcional da casa muito preocupado com a sustentabilidade. Né? Isso passa por melhoria de manutenção, troca dos equipamentos hidrossanitários. Você tem uma equipe dedicada, inclusive, a localizar os vazamentos e a tratar rapidamente os vazamentos. Então, essa é uma área que a Câmara, sem dúvida alguma, é um exemplo a ser seguido e que está disponível, né, no site da rede, várias ações que foram feitas. Né? Próximo slide. Nós temos também a gestão sustentável na parte da TI Verde. Né? A Câmara dos Deputados, presidente e demais companheiros, nos últimos anos economizou R$500 milhão praticamente, só com a redução de impressoras e a redução de impressão. Né? Isso tem um valor, obviamente, prático, porque foi conseguido um resultado, né? Mas também tem um valor simbólico importante. Então, a gente, com esse resultado, a gente vê que nós podemos, com simples decisões ou atitudes, ter um impacto financeiro com essa visão mais sustentável da administração pública. Né? Então, isso é importante. Próximo slide, por favor. Nós aqui trazemos a questão da gestão sustentável também pensando nos resíduos. Né? A coleta seletiva, o Ecocâmara foi criado há 17 anos atrás, presidente, pensando em resolver o problema do resíduo. Nós tínhamos catadores informais que ficavam numa parte próxima ao Congresso Nacional e que recolhiam os resíduos da Câmara. Então, o doutor Sérgio determinou a criação de um grupo de trabalho para resolver esse problema e, a partir daí, foi criado o Ecocâmara. E, desde 2015, nós fizemos um projeto de revitalização da coleta seletiva. Esse é o folder que nós levamos nas visitas pessoais que nós fazemos. Nós visitamos diversos ambientes, no próximo slide nós vamos mostrar isso. Né? Nesse ano de 2019, nós visitamos centenas de locais, porque se nós não tivermos essa visita pessoal para explicar para a pessoa por que nós vamos retirar o coletor dela, né, individual, a pessoa fica até às vezes meio brava, porque ela não quer perder o coletor individual. Né? Então, nessa nova proposta, nós retiramos o coletor individual
e deixamos um conjunto de coletores com adesivo na parede para que a pessoa possa ler e entender qual resíduo ela deve separar corretamente, em qual local, qual coletor ela vai colocar o resíduo. Isso faz muita diferença para a cooperativa de catadores, né? Não tem sentido nós aqui, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos na nossa comunidade, no nosso edifício, misturarmos tudo e deixarmos para a cooperativa separar. É muito mais fácil e aumenta muito mais o valor do resíduo para a cooperativa, para os catadores, se nós separarmos o resíduo na origem, se nós formos os responsáveis pela separação. Então, essa é a presidente da nossa cooperativa, que eu queria que vocês pudessem ouvir um depoimento muito curto dela, mas que é importante. Em 2012, e ao longo desse tempo nós observamos que a coleta seletiva deu uma melhorada considerável e isso impactou na renda dos catadores da nossa base. O material da Câmara dos Deputados é responsável por 50% da renda dos nossos cooperados e posso dizer com verdade que quanto mais o material é melhor selecionado, melhor para nós, para a nossa renda, nosso ganho. Então, eu acho que esse depoimento é muito verdadeiro e mostra como nós aqui podemos, e é uma felicidade ter, como a Karen mencionou, as câmaras municipais presentes e aderindo à rede, porque um gesto como esse da Câmara Municipal, que passa a ter uma coleta seletiva, que passa a envolver uma cooperativa de catadores, né, leva um gesto para a sociedade, não apenas efetivo, né, de resultados efetivos, mas também simbólico, né? Onde a gente muda um modelo mental em que a gente trata tudo como um lixo para o modelo do resíduo, que separado adequadamente tem um valor econômico para pessoas que muitas vezes não têm o que comer ou tem uma renda muito baixa. Essa nossa cooperativa, graças ao resíduo da Câmara, os catadores recebem de 60 a 70 reais por dia. Sem o resíduo da Câmara, eles receberiam, provavelmente, como foi falado, 30 a 40, 35 reais por dia. Próximo slide, por favor. Então, na Câmara dos Deputados também, ao longo desses diversos anos, foram feitas muitas campanhas de sensibilização. A parte da comunicação é muito importante, né? Os jornalistas, os publicitários que aqui estão, sabem da importância da comunicação. Então, nós temos campanhas relacionadas a resíduos, a questão do plástico, que também vai ser retirado da Câmara dos Deputados. Nós, até 2021, pretendemos não ter mais a questão do plástico, né? O consumo sustentável e consciente. Próximo slide, por favor. Nós montamos 2 praças da logística reversa. Então, as pessoas podem deixar seus resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, até o próprio isopor, né? E tem sido um grande sucesso. Campanhas para a questão de economizar água, energia elétrica, né? Não dá para trazer tudo aqui porque o tempo é curto. Então, próximo, por favor. E o PLS, que é o Plano de Logística Sustentável, né? Que também tem o nosso próximo plano, o PLS 2020-21, tem 11 temas, e ele tem a virtude, né, presidente, da gente poder dar uma concretude para as nossas ideias. Então, se uma Câmara Municipal tem ideias para ser sustentável, o PLS ajuda a concretizar, né? Então, a Câmara Municipal, podendo acessar o curso que já está disponível, como a Karen falou, no site do TCU, vai lá, terá ferramentas para estabelecer objetivos, metas, indicadores e especialmente as ações, né, os projetos, porque são os projetos que nos fazem alcançar as metas, né? Então, a Câmara também tem um novo PLS agora, que vai sair em 2020-21, e a gente acha que isso é mais um passo, né? E é uma virtude estarmos indo para o segundo PLS. Okay? E nesse PLS nós temos diversas ações importantes,
que nós desejamos alcançar, diversos projetos, o painel de sustentabilidade, a instalação de 3 usinas fotovoltaicas, né? Temos a foto ali do teto do TCU, que nos inspira. Esperamos conseguir também instalar essas usinas fotovoltaicas para gerar energia elétrica de uma maneira sustentável, né? Poder contribuir não apenas efetivamente, né, mas também simbolicamente, porque o parlamento, né, essa reunião aqui, né, presidente, ela tem um simbolismo muito importante, né? Como a Karen mencionou, nós nem imaginávamos, né, Karen, que aconteceria tão cedo uma reunião tão relevante para a gente, né? Então, teremos essas ações no PLS, campanhas de sensibilização, eventos, né, a compostagem dos resíduos orgânicos, que nós esperamos, presidente, que muito em breve, talvez esse ano, no máximo ano que vem, a Câmara dos Deputados possa compostar os seus resíduos orgânicos, né? E reformas diversas de vestiários para usuários de bicicletas. Hoje nós temos mais de 100 armários destinados àqueles usuários que queiram ir de bicicleta para a Câmara dos Deputados. Temos paraciclos, temos né, diversas instalações, vestiários, e com a reforma nós vamos oferecer mais conforto, né? Então, estamos acabando a nossa apresentação. Queremos agradecer em nome do diretor-geral Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, nos colocar à disposição para eventuais perguntas, e agradecer ao convite desse momento importante, simbólico, com muita alegria, sabendo que as câmaras municipais estão aqui e desejam aderir à Rede Nacional do Legislativo Sustentável. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado, senhor Luiz Vicente. De forma prática, que colocou as ações da Câmara. Por fim, passa a palavra ao senhor Luiz Henrique Potilli, secretário-geral da Administração do Tribunal de Contas da União, com a fala sobre sustentabilidade nos tribunais de contas. Senhor presidente. Espera só um minuto. Enquanto está ligando o microfone, queria cumprimentar aqui e agradecer as presenças dos deputados João Peixoto, deputado Chico Machado, que se encontram presentes, e nas pessoas aqui dos vereadores Rocal e do vereador Caio Baltazar, agradecer a todos os vereadores das mais diversas câmaras municipais. Senhor presidente, bom dia, obrigado. Senhores, senhor Procurador-Geral do TCE, doutor Sérgio Cavalieri, doutor Wagner Victor, diretor-geral da LERJ, doutor Márcio Pacheco, secretário-geral do TCU aqui no Rio de Janeiro, caros colegas aqui da Câmara e do Senado, Luiz Vicente e Karen Kessmaia. Vou, senhor presidente, fazer um enxugamento aqui na minha fala, em função do adiantado da hora, e vou deixar os slides que preparei aqui para a Assembleia Legislativa, para disponibilização a quem quiser conhecer com mais detalhes os avanços já promovidos no âmbito do Tribunal de Contas da União. Com satisfação e honrado que represento o Tribunal aqui nesta solenidade, e a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro constitui um importante passo inicial para concretizar um ato firmado na sede do TCU em novembro do ano passado, que foi transformar uma rede do Legislativo Federal em uma rede nacional de sustentabilidade do Poder Legislativo. Esse
essa providência possibilitou que a rede abrangesse não só as duas casas do Congresso Nacional e o TCU, mas também outras 26 Assembleias Legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e mais de 5.000 câmaras de vereadores, algumas aqui presentes nesta oportunidade, incluindo também os demais tribunais de contas existentes no Brasil. Naquela oportunidade do lançamento, eu confesso a vocês que eu tinha dúvida se a rede nacional ia mesmo se efetivar. Hoje, isso começa a se materializar aqui, senhor presidente. Os tribunais de contas eu vejo com um duplo papel nesse processo, nesse tema de sustentabilidade. O primeiro é o de adotar internamente boas práticas e de servir de exemplo, tal como qualquer órgão, agência ou empresa pública. Mas a segunda vertente eu acho que é a mais importante, essa é típica dos tribunais de contas. Eu falo, e essa iniciativa tem maior capilaridade e capacidade de impacto na sociedade, e decorre da sua competência constitucional de fiscalizar e determinar aos órgãos jurisdicionados a adoção de práticas sustentáveis. No âmbito interno, nosso, da administração do TCU, há dezenas de iniciativas nesta área de sustentabilidade. Vou citar apenas algumas para poupá-los já dessa longa sessão. Foi a implantação da usina fotovoltaica, a instalação de esgoto a vácuo, da mesma forma que existe nos aviões, economia de água bastante grande, o uso de construções sustentáveis, coleta seletiva, vagas para carros elétricos, o Táxi Gov e a feira de orgânicos, de produtos orgânicos. São apenas algumas das iniciativas, senhor presidente, resumindo aqui o que a gente tem feito no âmbito do tribunal. Mas é na área finalística do TCU que eu acho que importa a participação dos tribunais de contas no âmbito da rede nacional do Poder Legislativo. Uma rápida busca lá no sistema de jurisprudência do tribunal, a gente encontra já 67 decisões relacionadas com o tema da sustentabilidade. Essa é a atuação que nos diferencia dos demais órgãos. Vejo também que as casas legislativas, federais, estaduais, municipais, também têm esse duplo papel, seja adotando práticas internas, como também, no âmbito de sua função primordial, na função legislativa, editando regras para todos os órgãos e entidades do país. Terminando, senhor presidente, gostaria de agradecer o convite para que o tribunal fizesse presença à cerimônia e de parabenizar a Alerj e Vossa Excelência por essa iniciativa. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a presença dos vereadores Rodrigo Santos Gondim, da Câmara Municipal de Mangaratiba, Robson Oliveira Constantino, da Câmara Municipal de Macaé, Rogério Camarinho, vereador de Três Rios, Flávio Florentino, de Coatis, Cristiano Alves, de Japeri, Enés Nogueira Fernandes Passos, da Câmara de Mendes, Enira Ranúzia, vereadora de Belfor Roxo, Wagner Melo Ferreira, de Carapebus, Marcelo Borges Martins, de Carapebus, Luciano, também de Carapebus, Anselmo Prata, Andinho Gria, da Câmara Municipal de São João de Meriti, Adilson Paulo, vice-presidente da Câmara Municipal de Paracambi, Felipe Rangel Garcia, vereador-presidente da Câmara de Nova Iguaçu, Fernando Peixoto Frejanes, da Câmara Municipal de Mangaratiba, Romano Aurélio, de Miguel Pereira, Fred Machado, presidente da Câmara de Campos, Alex Joaquim da Silva, presidente municipal da Câmara Municipal de Piraí, vereador Ingo de Petrópolis, meu amigo vereador Caio Baltazar, da Câmara de Paulo de Fronten, Rodrigo da Silva, de Paracambi, Ronaldo José Cândido, vereador de Paracambi, Adilson Soares, de Paracambi,
Antônio Carlos Paracambi, Alan Silva dos Santos também, Romero Marques também, Helder Pedro Barros, de Japeri, Rogério Rocal, nosso vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Paulo Vitor Silva, vereador da Câmara Municipal de Coatis, Joyce Lúcia Costa dos Santos, da Câmara Municipal de Búzios, Armação dos Búzios. Muito obrigado pela presença de todos os senhores vereadores e representantes de Câmara. O senhor Luiz Fernandes deixou uma pergunta para o professor Sérgio Cavalieri. Se dentro da agenda de sustentabilidade nas escolas, qual a possibilidade do tema sustentabilidade se tornar uma matéria disciplinar? Dentro das licitações, qual a possibilidade do governo cobrar das empresas apresentarem uma proposta de sustentabilidade como critério no ato de contratação? São duas perguntas, né? Uma sobre a possibilidade da matéria disciplinar, sustentabilidade se tornar uma matéria disciplinar, qual é a visão, e sobre a possibilidade do governo cobrar das empresas uma proposta efetiva de sustentabilidade no ato de contratação. Obrigado, Luiz Fernandes, pela pergunta. Quanto à ideia de uma disciplina nessa área de sustentabilidade, me parece relevante, importante. Quanto à possibilidade disso ser feito, eu dirigiria a pergunta ao secretário de Educação, né? Se isso é possível ou não. O ex-secretário, mas com a experiência do secretário, o secretário é. Eu acho que a ideia é excelente, porque educação é a base de toda e qualquer modificação, transformação. Se nós quisermos ter uma sociedade que prima pela sustentabilidade, ao contrário da insustentabilidade que tínhamos, temos que começar lá na base. E essa base... Não, tem que começar desde logo, mas o mais importante é a orientação desde logo. Me parece que seria uma iniciativa interessante. Eu não sei se do ponto de vista legal do ensino isso seria possível, mas está aqui numa casa de leis, né, para ser, quem sabe, uma ideia que possa florescer. Quanto à segunda pergunta, acho que já foi respondida, da questão das licitações, da proposta de sustentabilidade como critério de contratação. Foi no momento que a gente colocou sobre a questão da alimentação orgânica, acho que foi conexo o tema. Presidente, isso me parece uma função importantíssima dos tribunais de conta. Porque os tribunais de conta, ele chega lá no município. E não temos como levar essa política de sustentabilidade a não ser levando no município. Eu fui jurisdicionado, né? Eu tive minhas contas apreciadas pelos tribunais de conta do Estado, quer como presidente do Tribunal de Alçada, como coordenador, diretor da Escola de Magistratura, depois presidente do tribunal. Então, eu sei a influência, o poder, não amedrontador, mas de influenciar que tem os tribunais de conta. Então, essa influência tem que ser aproveitada. E por isso que o nosso tribunal, e acho que outros estão fazendo também, embora não tenha ainda disposição legal, estão incentivando no exame dos editais, que são feitos preliminarmente, a política exatamente de privilegiar determinadas atividades no sentido de melhorar a licitação. E, como disse, nem sempre o custo menor, o preço menor significa vantagem. Muito obrigado. Doutora Kari queria fazer uma colocação, nosso diretor também, como primeiras damas, né, Vicky? Claro. Kari, fica à vontade. Obrigada, presidente. Não queria tomar a vez aqui do ex-secretário de Educação, mas só um complemento, acho que a questão da sustentabilidade na educação é um tema muito relevante e gostaria de acrescentar que existe uma lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, ela data do ano de 99, não me recordo agora exatamente o número da lei, mas é uma lei de 99, que traz justamente a educação ambiental como uma ação obrigatória, tanto no ensino formal como informal.
E a concepção dessa lei, ela dá relevância à sustentabilidade, mas num processo transdisciplinar. Portanto, acho importante, talvez seja mais interessante, ao invés de instituir uma disciplina específica de sustentabilidade, trabalhar com a temática de modo transversal a todas as demais disciplinas já instituídas, de modo que justamente se faça possível realizar essa interface do aspecto da sustentabilidade, seja num projeto que envolva matemática com ciências, num projeto que envolva as concepções de cidadania, com a história. Então, nesse sentido, eu defendo muito mais a sustentabilidade dentro de projetos do que especificamente uma disciplina, mas, com certeza, a temática ela é de extrema relevância para ser implementada nas escolas. É a minha opinião. Obrigada. Obrigado, Karen. Na qualidade de um dos melhores secretários de educação que eu tive notícia, com a palavra, Wagner Victor. Bem, deputado, na realidade, a Karen foi muito feliz na colocação. No âmbito do Estado, nós aprovamos em 2018 a regulamentação da política estadual de educação ambiental. Então, o Estado já havia discutindo isso há 15 anos, já há essa ação. Na nova Base Nacional Comum Curricular, que já foi aprovada, justamente está previsto e foi aprovado no Estado, e fui eu que encaminhei ao Conselho Estadual de Educação, está sendo aprovado, há a possibilidade não da criação da disciplina, mas sim da transversalidade da questão do ensino. E, logicamente, o Estado aqui já foi à frente. Nós temos algumas escolas, inclusive, onde a sustentabilidade é o tema central da escola. Técnicas voltadas à sustentabilidade. Então, a transversalidade ela está presente, não só nas diversas políticas, são atividades que você executa em disciplinas como biologia, história, sociologia, porque a sustentabilidade não é só, por exemplo, combate a questão do preconceito, a preconceitos diversos. Ela pode ser discutida em disciplinas como história, sociologia, filosofia, mas muita coisa também na biologia. Então, ela está prevista aqui já no Estado do Rio de Janeiro, não como disciplina, e na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, que já foi aprovado pela Secretaria de Educação, quando eu estava lá, que está sendo aprovado agora, estará presente essas atividades, porque são fundamentais. Não adianta a gente tentar mudar o pessoal que já está mal programado. O pessoal que está mal programado. Nós temos que pegar a garotada nova que está vindo aí, começar a fazer atividades voltadas ao voluntariado, uso consciente de produtos sustentáveis. Eu acho que esse é o grande trabalho. Na educação que a gente vai conseguir mudar esse processo. E o Rio de Janeiro está bastante à frente nisso, porque ele tem ações efetivas, colocadas e já sistematizadas. Obrigado, Wagner. Uma ideia bacana que nós estamos, meu gabinete está dando entrada, e os deputados que quiserem junto assinar, no entendimento de que educação ambiental é uma pauta urgente, nós queremos também estimular através das boas práticas e do exemplo, né? Então, por isso, nós estamos dando entrada no projeto de lei que autoriza o governo do Estado a criar uma escola verde, no sentido de estimular, né, todas as prefeituras a fazer o mesmo, né, e trazer, ainda na infância, ainda na adolescência, né, a essência da consciência ambiental que cada um deve estimular, né? Muitas vezes a gente vê dentro da casa das famílias a criança orientando os próprios pais, né, quando ela é bem ensinada na escola, nesse sentido. Então, acho que é de uma importante contribuição esse projeto, tenho certeza que vai ser valoroso para que a gente possa ter nas próximas gerações, né, essa consciência bem entranhada na nossa juventude. Queria também agradecer e cumprimentar a presença do nosso deputado Gustavo Tutuca. E agora vamos partir para a solenidade de assinaturas, né, da adesão. Né, nós vamos desfazer a mesa, então queria agradecer a todos os componentes da mesa pelas falas e pela presença. Muito obrigado. E nós vamos convidar os senhores Luiz Henrique Potilli, do Tribunal de Contas da União. Vamos convidar o desembargador Sérgio Cavalieri Filho, do TCE, a Karen Kaismer, coordenadora do Núcleo do Senado Federal, e o Luiz Vicente, da Câmara dos Deputados, para
compor ali a mesa de adesão. Agora nós vamos convidar os representantes, né, o procurador, o representante, o vereador, presidente de Câmara, quem tiver dos municípios, nós vamos listar os municípios e a dinâmica é vir aqui na frente assinando e fazendo a fotografia respectiva. Gostaria de chamar para assinar o termo de adesão os representantes do município da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Armação de Búzios. Quem? O procurador-geral vai assinar ali, Cadê? vai assinar também o Sérgio Cavalieri. Tá, deixa eu ver. Representante de Búzios se encontra presente? O Sérgio também vai assinar. Eu chamei. Tá ali. Peço quem trouxe o termo de adesão para fazer a assinatura, por favor, na mesa. Bom, vamos dar prosseguimento para a gente ganhar uma agilidade. Eu peço para que a gente elabore aí um trâmite um pouco mais ágil para dar tempo de todo mundo fazer as fotografias e ser um evento mais breve. Queria convidar o representante de Campos do Goytacazes. Em seguida, engenheiro Paulo de Fronten, Japeri e Macaé. Pode se colocar aqui próximo da mesa para fazer as assinaturas. A ordem é Campos do Goytacazes, Paulo de Fronten, Japeri e Macaé, por favor. Paulo de Fronten. Representante Paulo de Fronten, depois Japeri, depois Macaé.
Japeri, representante de Macaé em seguida. Em seguida, vou convidar os representantes das câmaras de Mangaratiba, Nova Iguaçu, Petrópolis e Coatis. Representantes de Mangaratiba, Nova Iguaçu, Petrópolis e Coatis. Show. Valeu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Petrópolis e depois Coatis. Por favor, Petrópolis, em seguida Coatis. Petrópolis e Coatis, já foi? Bom, vou marcar aqui como já feito. Em seguida, convidar representantes das câmaras do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, Miguel Pereira e Mendes. Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, Miguel Pereira e Mendes. Santo Antônio de Pádua, Miguel Pereira em seguida e Mendes.
Miguel Pereira e Mendes. Miguel Pereira e Mendes já foi. Então, por fim... Mendes, pode... Mendes. Por fim, os representantes das câmaras de Belford Roxo, Piraí e Friburgo. E aí nós encerramos as assinaturas de adesão. Belford Roxo, Piraí e Friburgo. Representante de Piraí, estou vendo aqui o deputado Gustavo Tutuca, se quiser também fazer parte, compor a foto. Para assinar tem que ganhar a eleição para vereador. Em seguida, Piraí, por favor. E depois Friburgo para encerrar. Representante de Três Rios também já assinou. Representante de Friburgo. Bom, chegando ao término, gostaria de registrar os nossos sinceros agradecimentos pelo comparecimento de todos. Meu muito obrigado. Está encerrada a sessão.